Paz, queridos irmãos amados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos hoje, 14 de novembro do 24, quinta-feira, Lucas 17, 20 e 25. 6 versos, uma perícope pequena, como vocês estão vendo. Aqui no capítulo 17, agora, nós vamos ter uma guinada. Por quê? Porque nós sabemos que os fariseus e os doutores da lei, vira e mexe, haviam sujigado Jesus, haviam apertado Jesus, toda hora eles desafiavam Jesus. E agora não vai ser diferente. Jesus, ele estava um dia caminhando e eles vão chegar perto de Jesus e vão perguntar. Começa assim: os fariseus perguntaram um dia a Jesus: quando virá o reino de Deus? Esta pergunta ela é farisaica. Por quê? Porque não entenderam que o reino de Deus já está no meio de nós. A cada santa celebração, a cada renovação do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, nós respondemos isso com a fé do nosso coração, da nossa mente e do nosso espírito. O sacerdote diz: o Senhor esteja convosco. E nós respondemos: Ele está no meio de nós. Quando nós respondemos que Ele está no meio de nós, nós estamos dizendo que o reino de Deus já está no meio de nós, já está acontecendo. Poder, graça, majestade, vida, transformação, ressurreição. Paz, amor, longanimidade, brandura, afabilidade, docilidade, temperança, autodomínio, autocontrole, confiança, paciência. O reino de Deus já está no meio de nós. E o próprio Pai Nosso já diz para nós: venha a nós o vosso reino, porque o reino de Deus é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. É uma pessoa. E o Senhor Jesus Cristo, ele não disse como é o reino. Por quê? O reino de Deus dentro da teologia não tem como explicar o reino de Deus. O reino de Deus, Jesus faz comparações com a pérola, com a rede, com o fermento que é misturado em 3 partes da massa e age e ninguém vê. É como o grão de mostarda, menor das sementes, e plantada na terra. Por si só, ela vai crescendo e vira a maior das hortaliças. O sal, se não salgar, não serve para nada, ele vira insípido, tem que ser pisado. Então, o reino de Deus é feito uma comparação, mas não tem uma explicação teológica, cronológica, escatológica, sociológica, psicológica, filosófica. Não tem como explicar o reino de Deus. Não tem. Por quê? Porque o reino de Deus, Jesus vai colocar aqui, ele já está no meio de nós. E ele não vem de maneira ostensiva. O que é maneira ostensiva? Maneira ostensiva é sem armas, sem brigas, sem divisões, sem mortes, sem poder humano. Não é ostensivo, é paz, amor, longanimidade, brandura, afabilidade, docilidade. O reino de Deus é transformação, é metanoia. O reino de Deus começa dentro do meu coração. É pessoal. No versos 21, Jesus disse assim: nem se dirá, ei-lo aqui, ei-lo lá, pois o reino de Deus já está no meio de vós. Ou seja, o reino de Deus é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem um encontro pessoal com ele vai conhecer o reino de Deus. A samaritana, Nicodemos, a pecadora perdoada, Zaqueu, Mateus. O reino de Deus aconteceu na vida deles. Por quê? Porque o reino de Deus é um pessoal. Eu encontro o nosso Senhor Jesus Cristo, eu encontro o reino de Deus. 2. Ocorre primeiro em meu coração.
Quando o reino de Deus começa dentro do meu coração, ele começa a agir de dentro para fora. Há uma mudança de vida. Eu diminuo, Renato morre, Renato morre, Renato morre, Jesus cresce, Jesus cresce, Jesus cresce. Esse é o reino de Deus. Quanto mais o reino de Deus está em mim, menos pecador eu sou, menos soberbo eu sou, menos mentiroso eu sou. Por quê? Porque o reino de Deus está acontecendo em mim. Ele está no meio de vós. É a mudança da minha vida, é a metanoia. Eu começo a dar testemunho da minha vida nova, onde quer que eu vá, na minha família, nos meus amigos, onde eu vou, eu dou testemunho de Jesus. Nossa, mas você não bebe mais? Não, eu não bebo mais. Você não fuma mais? Não, eu não fumo mais. Você não joga mais? Não, eu não jogo mais. Ah, vamos a tal lugar ver tais mulheres? Não, eu não frequento mais esses lugares, porque eu conheci nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o reino de Deus. Quando eu conheço o reino de Deus que está no meio de nós, eu abandono o reino minúsculo do mundo, o pecado, os prazeres mundanos, o sexo aberto, a bebida, o fumo, as drogas. O reino do mundo não tem mais poder sobre mim. Por quê? Porque eu estou morrendo, morrendo, morrendo e Jesus crescendo, crescendo, crescendo em mim. Este é o reino de Deus. Vocês conseguiram entender, amados? Versículos 22 e 23. Mais tarde virão dias em que desejarás ver o Filho do Homem um só dia, e vocês dirão: ei-lo aqui, ei-lo ali. E ele diz: não deveis sair nem os seguir. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de você. Não precisa ninguém apontar para você. O próprio Espírito Santo aponta qual a igreja correta, qual a igreja certa, qual o sacramento certo, qual o salutar alimento certo, onde está o verdadeiro Deus. O Espírito Santo que está dentro de nós, ele está direcionando você. Não precisa de ninguém dizer para você: ah, é aquela igreja que ela está. Não, não, não é nessa, é naquela que ele está. Não, não é lá em cima que ele está. Não, é aqui embaixo que ele está. Não precisa disso, porque o reino de Deus está dentro de você e o Espírito Santo te revela com toda a força, poder, graça e majestade onde está o reino de Deus, porque ele está dentro de você. Lembra sempre, é o fermento que age e a gente não vê. É preciso que eu morra, é preciso que eu morra, é preciso que eu morra, que eu diminua, que eu diminua, que eu diminua, e que o reino de Deus cresça em mim, que o reino de Deus expanda em mim, que o reino de Deus viva em mim, para que a luz de Cristo brilhe a todos. E o Jesus vai colocar algo espetacular, pois como o relâmpago reluz numa extremidade do céu, brilha até a outra, assim será com o Filho do Homem no seu dia. Que dia que é esse, amados? É o dia da sua parousia, o dia que o Senhor voltar para buscar aqueles que são do reino deles. Aqueles que são do reino dele, como o relâmpago está no ocidente, está no oriente, está no norte, no sul, no leste, no oeste, blá, blá, blá. Jesus chegou, Jesus foi e levou os dele. Vai ser num piscar de olhos, como diz Tessalonicenses para nós. Só que Jesus coloca lá no versículos 25, é necessário, porém, que primeiro Jesus sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Veja bem, Jesus colocou esta geração. Até hoje, as gerações continuam rejeitando nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe por que o reino de Deus não se instalou ainda, queridos irmãos do coração meu? Não é por culpa dos nossos irmãos desgarrados, é por nossa culpa. Nós que comungamos o corpo, nós comungamos sangue. Nós não assumimos esse reino de Deus de fato. Nós não temos a fé que esse reino de Deus está no meio de nós e não damos testemunho verdadeiro como deram os grandes santos entregando a sua vida pelo reino de Deus. A partir de hoje, queridos, o reino de Deus está no meio de nós. Testemunhe, testemunhe, testemunhe. Mude de vida, mude de vida, mude de vida. Morra, 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 para que Jesus cresça, cresça, cresça
e o reino de Deus aconteça em nosso meio, para que todos sejam salvos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.